Na primeira parte deste vídeo, dedicada à cegonha branca, assistimos à chegada da espécie à região. À formação dos casais reprodutores. À construção de novos ninhos e à reconstrução de ninhos antigos. À exuberância das suas paradas nupciais. E, finalmente, ao início das posturas. Foi um período do calendário em que, além da cegonha branca, outras espécies migradoras estivais também já tinham dado início à reprodução. É o caso do rouxinol pequeno dos caniços, cujos machos não param de cantar empoleirados nas proximidades do ninho. Na terceira semana de março, alguns casais de cegonha já concluíram as suas posturas, únicas, de 3 a 5 ovos. Estes serão incubados alternadamente por cada membro do casal durante cerca de um mês. Os grandes ninhos de cegonha branca constituem um verdadeiro condomínio para os pardais comuns, que neles encontram os nichos adequados para os seus próprios ninhos, bem como uma diversidade de insetos alojados entre os gravetos. Enquanto um dos cônjuges incuba os ovos, o outro providencia o transporte de ramagens para a forragem do ninho, de modo a que este tenha o conforto necessário para as crias que estão para chegar. Na etapa da criação, estes cuidados não são acidentais. Todo e qualquer passo dado pelas aves é sempre no sentido do sucesso reprodutivo final. A primavera revela-se cada vez mais encantadora. À diversidade de cores e formas apresentadas pelas flores silvestres, sobrepõem-se os cantos dos insetos e dos pássaros. Algumas horas após a eclosão dos ovos, já é possível observar, embora de forma pouco perceptível, as cabecitas das crias sobressaindo do interior dos ninhos. Uma semana depois, as crias, já espevitadas, conseguem revelar não só a cabeça, mas também o pescoço, o dorso e o peito. Abrigadas pela sombra que o progenitor lhes oferece face ao sol forte que se faz sentir a meio do dia, as crias vão controlando a sua temperatura corporal, abrindo para isso os seus bicos. À medida que os dias passam, as crias vão começando a erguer-se um pouco mais sobre as patas, assistindo-se a um rápido desenvolvimento das aves. Entre o material vegetal trazido pelos adultos para o ninho, vêm vermes, minhocas e pequenos répteis, os quais são ingeridos não só pelas crias como pelos próprios pais.
Nos ninhos próximos de zonas úmidas, a dieta alimentar da cegonha branca é predominantemente constituída por crustáceos. Após a refeição, os adultos procedem à limpeza cuidadosa dos ninhos, atirando para fora dos mesmos os restos de alimento, bem como os excrementos das crias. Concluída a limpeza, as aves dedicam-se agora aos cuidados higiênicos de desparasitação. A movimentação das aves acaba por desajeitar o interior dos ninhos, sendo por isso necessário proceder à reposição de novos gravetos. Nas próximas imagens, iremos constatar em distintos ninhos como esta tarefa, levada a cabo pelos casais de cegonhas, é realizada de uma forma meticulosa. A chegada ao ninho de um parceiro é brindada com o emblemático cerimonial das cegonhas. Curvando o pescoço para trás, com a cabeça a tocar o dorso e batendo fortemente as mandíbulas, as aves produzem aquela sonorização tão familiar que irá ecoar ao longo dos dias, das semanas e dos meses, pelos campos, pelas aldeias e pelas vilas em redor. O início de maio vai seguindo aos sobressaltos. Aos dias solarengos sucedem-se outros de ar muito mais carregado e ventoso, prenunciando chuva intensa e prolongada. Um olhar comparativo pelos ninhos de cegonha branca da região permite constatar o natural desfazamento dos nascimentos. Há por esta altura ninhos em que os recém-nascidos ainda não possuem a força necessária para se erguerem sobre as patas, enquanto noutros, pelo contrário, esta dificuldade já foi ultrapassada, permanecendo as crias em pé durante intervalos de tempo mais prolongados. E conseguindo até assumir posturas de uma maior evolução comportamental, nomeadamente ao excretarem os seus dejetos para fora do ninho. Todos eles, contudo, continuarão a ser alimentados pelos pais. A cor vermelha do bico do progenitor incita as crias a tocarem-lhe com os seus próprios bicos, forçando assim a regurgitação do alimento para o interior da plataforma.
Uma maior aproximação às aves permite observar com mais pormenor o processo de regurgitação. Com o pescoço dirigido para baixo, são os movimentos de contração dos músculos do esófago e do papo do adulto que irão provocar a saída dos alimentos. Nas zonas úmidas abunda o lagostim vermelho da Louisiana. Esta espécie, introduzida como exótica, proliferou de tal maneira que transformou-se em invasora e, simultaneamente, numa preciosa fonte de biomassa para as cegonhas que nidificam nas proximidades. Podemos inferir pelas imagens seguintes, passadas a velocidade reduzida, sobre a predominância deste crustáceo invasor na dieta da cegonha branca. Verificou-se também, por esta longa sequência de imagens, que quando a quantidade de alimento transportada para o ninho é suficiente, o adulto alimenta-se conjuntamente com as suas crias. Há, contudo, por esta altura, casais que não conseguiram levar por diante a tarefa reprodutiva e, por esse facto, vêem-se aqui em além alguns ninhos sem a presença de crias. Os campos em redor dos ninhos fornecem minhocas, insetos, larvas, anelídeos, entre outros pequenos vermes, não só às cegonhas, como a outras aves, também elas a necessitarem de alimentar as suas numerosas crias. É o caso do mel preto, e da poupa. Esta última e magnífica ave, também ela migradora primaveril, chega até nós, juntamente com a cegonha, ambas provenientes das estepes africanas. A competição entre as diferentes espécies que exploram estes prados é por isso grande, como se pode constatar nestas imagens que evidenciam o comportamento agressivo da tordoveia sobre a popa. Outra espécie estival, a andorinha dos beirais, encontra-se também numa intensa atividade para a captura dos insetos necessários à alimentação das suas crias. Maio é tradicionalmente o mês das flores, de cores intensas e variadas, emprestam aos prados, às margens dos cursos d'água e aos caminhos ruderais a alegria primaveril, sendo também um polo de atração para os insetos. As flores vermelhas como as papoilas, amarelas
como os lírios dos campos. Brancas como a cicuta, ou roxas como os cardos, além da sua beleza estética, constituem deliciosas refeições para os herbívoros, como para esta fêmea de coelho bravo, também ela com filhotes para amamentar no interior da colheira. Por finais do mês de maio, o ar primaveril das manhãs já se sente algo aquecido, pois o sol levanta-se cada vez mais cedo e cada vez com maior ardor. A floração começa a ressentir-se da secura e a dar as primeiras notas de desgaste. As crias de cegonha branca estão por esta altura já muito desenvolvidas. Começando a executar movimentos de asas com maior frequência. E a demonstrarem hábitos de higiene dentro do ninho. Como sempre, uma grande parte do tempo que as aves passam no ninho é empregue na desparasitação e cuidado com a plumagem. Decorreram, entretanto, mais 2 semanas, e os juvenis apresentam já uma estatura semelhante à dos adultos. Este crescimento implica um maior esforço na angariação de alimento por parte dos pais, de modo a saciarem estes corpos em tão rápido desenvolvimento. A alimentação das crias torna-se, pois, um processo contínuo para os progenitores ao longo do dia, implicando uma frenética movimentação de bicos, com os juvenis a provocarem a regurgitação do alimento. Em velocidade reduzida, verificamos que neste ninho, o adulto, desta vez, transportou no papo aquilo que parecem ser patas de aves, que as crias têm alguma dificuldade em engolir. Já tínhamos verificado antes, mas agora confirmamos que o adulto também acompanha as refeições das crias, alimentando-se do seu próprio regurgitado, sempre que a quantidade de presas é suficiente para todos. As zonas úmidas que se estendem a perder de vista para lá da raia destes campos fermilham igualmente de vida, escondida entre os longos caules das talófitas, nos arbustos em redor e nas águas lodosas dos esteiros. Tem sido por estes habitats que a cegonha branca tem vagueado ao longo destes últimos meses. Quem se vai aproveitando dos insetos que levantam voo à passagem das cegonhas são os inúmeros pardais comuns que nestes prados também buscam alimento.
Em meados de junho, a coreografia das jovens aves torna-se mais apelativa. A primogênita, sob o olhar atento do progenitor e os olhares curiosos dos irmãos mais novos, vai exercitando os batimentos de asas, primeiro passo para adquirir a futura aptidão de voo. Nos ninhos em que a criação vai mais adiantada, os juvenis executam este treino de forma mais vigorosa e decidida. Sobra-lhes, contudo, ainda muito tempo para momentos da brincadeira. Enquanto esperam pelo alimento que os pais trarão. Nesta fase, os juvenis ainda possuem um bico rosado com ponta escura e as patas igualmente cinzas, ao contrário dos adultos, que possuem bico e patas vermelhas. Entretanto, a vida em família decorre de forma tranquila, pois os juvenis, totalmente dependentes dos pais, passam muito tempo a descansar. O momento das refeições quebra contudo esta passividade, com os juvenis a forçarem a regurgitação do alimento trazido pelo progenitor. A meio de junho, os campos e os prados começam a evidenciar sinais claros da idade. As plantas que outrora apresentavam cores vivas apresentam agora tons acastanhados. A floração que exalou aromas asilvestrados durante março, abril e maio está cada vez mais abrasada, tombando murcha dos seus colos. Os juvenis de cegonha branca, entretanto, continuam a exercitar os batimentos das asas. Com uma apetência para se colocarem na borda do ninho, olhando as redondezas mais abaixo. Num dos ninhos estudados, o juvenil mais velho, de modo resoluto, aproxima-se da borda do mesmo e, olhando para baixo e batendo fortemente as asas, parece querer ganhar coragem para o seu primeiro salto. O seu comportamento junto à borda do ninho parece espevitar um dos outros juvenis que, embora menos afoito, tenta proceder de forma similar. Será pelos 2 meses de idade, entre os santos populares ou os primeiros dias de julho, que os juvenis de cegonha branca irão abandonar o ninho pela primeira vez. Vamos acompanhar esse momento tão especial na vida das jovens aves, assistindo à forma compulsiva como o irmão mais velho é obrigado pelo irmão mais novo a lançar-se finalmente no abismo, numa estratégia que assegurará a este último a garantia de uma maior disponibilidade de alimento.